Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Este é o canal Antioquia, um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Quero, antes de tudo, pedir a você o seu favor, a sua gentileza, no sentido de que se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegue mais longe. Abra sua Bíblia. Eu vou dar um tempinho, você abrir a sua Bíblia e ler comigo um texto, apenas um versículo da palavra do Senhor, que está escrito no livro de Josué, capítulo 3, versículo 13. Abra sua Bíblia e leia comigo. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. Sob o dentro deste texto, desta palavra, nós queremos trazer uma mensagem sobre o tema, o exemplo que vem do líder. Queridos amados que nos assistem, como militar que sou, quando cheguei ao quartel em 1977, uma das palavras que mais ouvi foi que o comandante é o exemplo da tropa. E aquilo nos inspira a copiarmos as boas práticas dos bons comandantes, dos bons líderes. Porque o comandante, ele comanda, e ele, por ser comandante, ele deve ter treino para fazê-lo, sob pena de ser desmerecido pelos seus liderados ou pelos seus comandados. Nós estamos falando do nosso irmão Josué. Josué estava prestes a participar da segunda grande e maravilhosa experiência na vida dele. Apenas ele e Caleb, ali naquele momento, poderiam repetir a façanha, o milagre de atravessar um rio a pés enxutos. Isso já havia acontecido lá no Mar Vermelho, quando o povo estava saindo do Egito e, sob o comando de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou em seco. Agora, para entrar em Jericó e, consequentemente, entrar na Terra Prometida, haveria a segunda experiência maravilhosa que Josué passaria. Para isso, nós queremos ressaltar a liderança do próprio Josué e daqueles que lhe serviam como sacerdotes. Nós queremos dizer que o bom líder, as boas práticas dos bons líderes inspiram os seus liderados a também ter atitude de boas práticas. E o contrário também é verdadeiro. As más práticas do mau líder, infelizmente, também inspiram os seus liderados e também tira-lhes a moral, a condição de corrigi-los depois. Vejam que, pelo versículo que nós lemos, a Bíblia diz que Josué orientou os sacerdotes. E quem eram os sacerdotes? Eram os líderes religiosos dos hebreus. Ele orientou os sacerdotes que eles levassem a arca, que simbolizava a presença do Senhor ali naquela viagem.
e ele preparou o povo. Olha, quando os sacerdotes saírem, vocês saiam também. Eles estavam saindo de Sitim, que foi o último acampamento antes da entrada na Terra Santa, na terra que Deus havia prometido, e eles agora estavam à beira do rio Jordão. Josué então diz, olha, quando vocês perceberem que a arca do Senhor saiu, saiam também. E por sinal, vocês terão o seguinte, quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocarem as águas do Jordão, elas se abrirão. Por que é que nós queremos ressaltar isso? É porque, irmãos e amigos que nos assistem, a atitude do líder deve ter firmeza, deve ter segurança. E o líder deve ser aquele que primeiro toca os pés na água. O líder deve ser aquele que primeiro coloca a mão na massa. Porque se assim ele não fizer, ele vai desencorajar os seus liderados. Então Deus, pela sua sabedoria, ele diz a Josué, diga ao povo que quando a planta dos pés do sacerdote tocarem a água do Jordão, o rio se abrirá. Vejam que, sendo sacerdotes, sendo líderes, eles foram o primeiro a chegar ao rio. E nós vamos ver que eles serão os últimos a sair dele. Então, quando a planta dos pés deles toca no rio Jordão, a Bíblia diz que as águas que vêm de cima se tornam um grande montão. E as que já passaram, as que descem, elas faltam. Elas descem e elas deixam de existir naquele momento. Para que o povo de Deus passe a pés enxutos. E onde estão os sacerdotes? A Bíblia diz que eles avançam até o meio do rio. E lá eles ficam parados, lá eles ficam firmes. A Bíblia diz em Josué capítulo 3, versículo 17. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do rio Jordão. Isso trata da atitude firme, corajosa dos líderes para inspirar os seus sacerdotes. E ali eles ficaram. Durante todo o tempo que o povo passou atravessando o rio, eles ficaram no meio do rio Jordão. Depois que o povo passa, ainda tem uma ordem que Moisés, antes de morrer, havia recebido do Senhor e transferido para Josué, que era fazer com que cada homem, um homem de cada tribo, tirasse ali da planta do pé, debaixo dos pés dos sacerdotes, pegar aquela pedra e levar e depositar no sacerdote, no arraial. Depois disso, Josué viria trazendo mais 12 pedras, que se 12 foram tiradas debaixo dos pés, da planta do pé dos sacerdotes, 12 outras seriam erigidas ali também. De onde saíram 12, ficariam mais 12 erigidas e que seriam cobertas por água. Feito isso, a Bíblia diz que eles se dirigem à beira do rio e saem do rio na presença de todo o povo. Meus amados irmãos, parece que eu vejo os sacerdotes seguindo com a arca e sendo efusivamente aplaudidos, aprovados pelo povo que ali está, vendo que eles já passaram e que agora o Senhor, simbolizado ali da arca, também deixa o rio Jordão. Deixa para trás aquilo que ao homem era impossível fazer. Aquilo que ao homem era impossível acontecer. Mas acontece quando Deus está no negócio.
e quando há lideranças firmes, lideranças sábias, lideranças treinadas e lideranças obedientes. Não adianta nós sermos líderes fracassados, líderes que não damos o bom exemplo, líder que não estamos lá colocando o pé na água, colocando o pé na areia, colocando a mão na massa. O liderado, ele gosta de estar ao lado do seu líder, de ser liderado, de ser comandado pelo seu líder, de ser aconselhado, orientado por ele. E aqui nós vemos que o exemplo é prático, o exemplo é claro. Os sacerdotes sendo líderes, mas foram eles que foram, em primeiro lugar, tocar primeiramente as águas do Rio Jordão e ali ficar por horas e horas até que o povo todo passasse. Talvez hoje isso não aconteceria. O grande, o líder maior, que ali não era o líder maior ali era Josué, mas o líder não queria fazer, teria que sempre delegar para um menor. Ali com Deus não. Os sacerdotes entraram e ficaram em pé durante todo o tempo. A Bíblia não detalha o tempo, mas eu sei que foi muito tempo, porque tiveram que esperar todo o povo passar, e ali eles estavam, ainda que como líderes, ainda que como pessoas que traziam a orientação para os seus comandados, não hesitaram em ter aquele trabalho, em dispensar aquele tempo para dar os grandes exemplos que o líder deve dar. Louvado seja o Senhor. Não podemos, meus amados irmãos, ser líderes apenas nominais, ser líderes apenas que para passar para outros, para fora de que nós somos líderes. Não, o líder deve ser líder nominal e líder de fato, que verdadeiramente lidere, que verdadeiramente oriente, que esteja no meio do povo. Lá quando falei no início de que o comandante é o espelho da tropa, porque o comandante nas hostes militares, ele está sempre no meio da tropa, ele não é aquele que delega, não, ele está no meio. Ele, haja o que houver, ele está ali no meio. Ele participa de tudo o que acontece, ele sabe o que está acontecendo. Quando as coisas piorarem, quando se tornarem difíceis, ele naturalmente saberá o caminho, ele saberá a solução, porque ele está ali. Ele não vai precisar ser chamado em casa, não vai precisar ser chamado no quartel e ali, no caso, no arraial, para que venha e tome a providência. Não, ele já está lá para tomar a providência em loco, a providência rápida, a providência urgente que o caso requer. Que os nossos líderes de hoje, sejam líderes religiosos, sejam líderes empresariais, de qualquer que seja a liderança, sejamos sensatos e que, assim como os sacerdotes lá no Rio Jordão, tenhamos a certeza ou a clareza de que o liderado precisa da direção do líder. Não adianta eu ser líder e as coisas andarem de qualquer jeito, acontecerem e depois eu tentar remendar, tentar resolver. Quando, se eu estivesse lá, resolveria em loco, resolveria na hora e não traria prejuízos que muitas vezes traz. Glória ao nome do Senhor. Queremos dizer, meus amados irmãos, que lá quando Josué foi chegar em Jericó, diz a Bíblia que Deus, orientado por Deus, ele também fez a mesma coisa com os sacerdotes. Ele mandou que os sacerdotes fossem com as buzinas, tocando as buzinas, acompanhando o povo, para que ele desse aquelas 6 voltas nos primeiros 6 dias e 7 voltas apenas em um único dia, no dia 7º.
Estavam lá os líderes, estavam lá com as suas buzinas de chifre de carneiro, tocando o tempo todo, alegrando o povo, como que dizer, nós estamos aqui, nós estamos apoiando, nós estamos do vosso lado, nós não largamos o nosso ofício, nós estamos aqui, haja o que houver, nós estamos com vocês, a nossa presença é com vocês. E a Bíblia diz que houve aquele grande milagre, onde ao fazer a última volta no dia 7º, os muros vieram abaixo e as pessoas entraram, cada um na cidade, à frente de onde estavam. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa inspirar e as pessoas se deixem ser inspiradas nos últimos dias, para que as lideranças sejam como foram no passado, reis e juízes que atravessavam rios e mares para andar com os seus liderados, para lutar com eles e assim cumprir a vontade do Senhor. Esta é a nossa palavra, essa é a nossa mensagem, de que os bons exemplos ainda sejam, nos dias de hoje, extraídos dos nossos líderes. Que a coragem, o desprendimento, a vontade de fazer o melhor ainda esteja nos dias de hoje nos nossos líderes, para que a obra de Deus que urge ser feita possa ter um curso mais rápido e que o Evangelho seja muito mais levado para as nações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.